Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais uma parte do vídeo que eu prometi para vocês, que foi do podcast que eu fiz essa semana, e eu gostaria que vocês vissem, porque ele está muito cheio de informações. Você que está querendo fazer o Ho'oponopono funcionar na sua vida, você que está querendo manifestar a vida dos seus sonhos, é muito importante que você assista. Então eu deixei ele bonitinho, tô arrumando ele bonitinho, cortei em 3 partes para não ficar cansativo. Então, se você é nova aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e toca no sininho e já corre para a sua melhor poltrona, pega a sua Coca-Cola ou a sua aguinha e a sua pipoca, põe o seu fone de ouvido e aproveite esses vídeos. Assista os 3 pedaços que você vai iniciar uma nova jornada na sua vida a partir de hoje. E o Ihalek, o que ele falava? Que nós somos o tempo todo bombardeados por pensamentos. E ele fala, pensamento fede. Porque quando você tem o pensamento, você cria os obstáculos e as crenças em cima. Você não está assim, tipo, quando você está no zero, que é a parte da meditação, onde você não tem expectativa nenhuma, é só você e você, né? No zero. Você não está pensando em nada. Ele falou, essa é a hora que você cria e co-cria o que você entende, a vida que você quer viver, né? Que você veio para viver. Nós estamos muito amarrados ou presos no que a maneira que o outro vive para nós é como a gente tem que viver, e nem tudo é assim. O fulano tem um carro zero, então eu quero ter um também. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro zero, né? E você às vezes não condiz com o que você veio, com o que é você, mas as pessoas querem porque os outros têm. E se eu não tiver, eu sou menos. Então é uma crença só. É muito, como se diz, tá na hora mesmo de alguma coisa acontecer pra gente, sabe, sair dessa matrix de que, entende, essas expectativas de que a vida só é boa se você tiver um carro zero, um apartamento, o Paulo Coelho falando muito, né, o carro, casa, apartamento, carro, casa, apartamento, carro, casa, apartamento, o Paulo Coelho, ele fala, Hélio Couto, vai, carro, casa, apartamento, carro, casa, apartamento, você só tá feliz se tiver carro, casa, apartamento. Ele fala, na hora que você parar de pensar nesse tipo de carro, casa, apartamento, você vai descobrir que tem 1001 coisa. Você, na hora que você morrer, você não tá levando nem a casa, nem o carro, nem o apartamento. Tem muita gente que passa a vida inteira para ter o carro, a casa e o apartamento. E quando consegue, não é feliz tampouco. Ainda não conseguiu nada. Vê que ainda tem muito o que fazer. Entende? Então, é uma insaciedade. Mas vamos lá pro Ho'oponopono de volta. Olha só, gente, eu combinei com ela, até porque assim... Ela já começa a pegar a lei da atração, já começa a vir para outras coisas. Então, volta. Voa, tá voando. Volta aqui pro podcast. Sabe o que é? A gente já começa a misturar as coisas. Não, ela conhece muito sobre tudo. Então... Mas tudo se completa. Vai se completando na outra. Por quê? Porque quando você foi falar do Joe Vitale, da lei da atração, a gente começa quando? A gente começa no Ho'oponopono, que é quando a gente entende que não é no outro que está o problema. Exatamente. O problema está em mim. Então, e normalmente, isso eu também levei um tempo para entender, Jane, por quê? Se eu me conectei com a Jane é porque eu tenho algo ali que eu tenho que limpar. Existe uma memória. Tem alguma coisa que nós temos ou a aprender ou a limpar. Tá, então vamos lá. Voltando pro Ho'oponopono. Tem aquela história da prisão, né? Do Rio Lane. Ele depois... Conta essa história pra gente, do Dr. Rio Lane. Eu sou louca pra ir pro Havaí. Pro Havaí? Pra mim poder... Eu quero ver essa prisão, porque diz que até ela já está fechada, né? Ela é perto de Pearl Harbor. Inclusive, onde aconteceu tudo, eu lembro daquele filme do Pearl Harbor, né, do ataque de japonês e tal, e aos Estados Unidos. Então, ela que é Cross Street, que é do outro lado da rua, onde está essa prisão. Era uma prisão onde os americanos colocavam pessoas que não tinham mais como estar junto com a sociedade. Eram serial killers, eram
estupradores, eram pessoas assim, tipo, tá, vai... Perigosas. Perigosíssimas. Perigosas. Elas andavam que nem o canibal do filme, eles andavam amordaçada, porque elas mordiam, elas cuspiam, elas... Dizem que as paredes desse lugar, por mais que pintasse, elas sempre eram escuras e não nascia planta nesse lugar. Ninguém queria trabalhar lá, obviamente, né? Mas era um lugar onde era uma mistura de hospício com prisão. Então, eles não iam sair mais. Eles não iriam... As pessoas que estavam ali eram 32 pessoas e elas não poderiam mais voltar. Era como uma prisão perpétua lá. Jogaram eles lá nessa época e deixaram lá. E precisava de um psicólogo, né? O Estado lá queria um psicólogo. Eu acho que tinha que contratar, né? Exatamente, e ninguém ficava, né? Ninguém ficava, entrava e saía e não queria saber de ficar. Enfermeiros andavam de costas para a parede, com medo de receber uma paulada ou alguma coisa por trás, então andavam de costas. Ninguém queria ficar com eles. O doutor Ihaleakala pegou e foi contratado, ofereceram, né, essa posição para ele. Ele falou, ok, eu vou, porém tem uma condição, eu vou testar uma técnica da hipnoterapia. Ele não falou Ho'oponopono, ele falou, vou testar uma técnica, e nesta técnica eu vou para lá todos os dias, vou para o meu consultório, mas eu não vou ter contato com nenhum dos prisioneiros. Aí a pessoa falou, mas como? Ele falou, é pegar ou largar. Eu não quero ter contato, eu quero toda a documentação sobre eles, cada um eu quero na minha mesa, mas eu não vou dar consulta, eu não vou botar ninguém sentado no divã falando da sua vida como de costume, como é o costume. Todo mundo achou estranho, mas como não tinha muita opção, que ninguém queria pegar, tinha, né? era o que tinha para a hora, né? Então, melhor do que ninguém. Falou, então, melhor do que ninguém, tinha que contratar. E ele falou, foi como se diz, o que ele impôs lá. E aí aceitaram, tá, ele foi. Parece que em 3 anos, os funcionários falavam que, tipo assim, ele vinha, passava pelos corredores, dava tchauzinho para todo mundo, entrava para a sala dele e só saía à tardezinha. Ele cumpria o expediente, batia o cartãozinho dele, mas ele não falava com ninguém, só, né? Só tchau, tchau. Aí as pessoas começaram a mudar. Os prisioneiros começaram a querer fazer coisas para a prisão, tipo pintar as paredes, pôr plantas. Dizem que os banheiros davam descarga sozinhos de madrugada nessa prisão. Uhum. Todo mundo trancado nas celas, com aquelas portas de ferro, e os banheiros davam descarga de madrugada. E passos. Pensa no medo, gente. Exatamente. Diz que era um lugar assim sinistro, né? E era muito, muito ruim mesmo. Então ninguém queria ficar. As pessoas entravam em depressão quando trabalhavam os enfermeiros, sabe? E aos poucos as pessoas começaram a ficar melhor. E começou tipo, aquelas pessoas que usavam mordaças foram sendo vistas como melhores, entende? E começaram a fazer cookies, começaram a fazer troço para levar e vender, e a verba ser revertida em melhorias para a prisão, entende? E tudo isso o pessoal começou a notar que era devido ao que o Dr. Ihaleakala estava fazendo dentro do escritório. E aí o que ele estava fazendo? Ele pegava todas as informações que ele tinha daquele paciente, daquele prisioneiro, né? Estudava e procurava nele mesmo alguma coisa que ele tivesse em comum com aquela pessoa. Entende? Sei lá, um sentimento de abandono. Vamos dizer que ele foi um garoto de rua, que ele foi abandonado. Como aquela criança se criou, como ela cresceu, quais são as dúvidas, o que ela tinha. Ele começou a ir fundo nessas percepções, entende? Então, e as pessoas começavam a melhorar. Então, imagina
Ele como terapeuta, como psicólogo, PhD, o cara realmente tinha um currículo e mais de 25 anos de prática, né? Você imagina, ele trabalhava nele a dor do outro. Passou a trabalhar nele a dor do outro, sim. Tipo, que também era dele, né? Que ele reconheceu como dele. Não foi a dor do outro, ele reconheceu que ele também tinha a mesma dor. Ele já tinha em algum pedaço da vida dele, ele já tinha sentido aquilo. Ele já tinha vivido aquele momento. Que se você pensar bem, todos nós passamos por quase as mesmas coisas. Se você me falar, eu tive dor de barriga, eu também já tive dor de barriga, eu conheço dor de barriga. Né? Eu tô com dor de cabeça, também já tive. Eu fiquei muito furiosa. Eu já teve momentos na minha vida que eu tive, né? Eu tava apaixonada. Eu também, entendeu? Já fiz isso. Por mais que não esteja coincidindo agora, mas em algum momento da nossa vida, ou você ouviu alguém que teve aquilo, então você tem um conhecimento daquilo, e aquilo, se você não esqueceu, você guardou e aceitou aquilo como uma verdade. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. No meu subconsciente, lá dentro, eu sempre uso aquele exemplo aqui do iceberg, né? Então, lá na profundeza do meu iceberg, estão todas essas lembranças terríveis de dor, das emoções, das dores, da rejeição e de tudo mais que a gente tem guardado aqui dentro do nosso HD. Então, se eu pegar e começar a trabalhar, conheço alguém ou alguma lembrança que de repente vem na minha memória, o que eu tenho que fazer para que eu possa, então, me libertar daquilo ali que me incomoda? Porque, às vezes, aquilo ali também está travando a minha vida. Você imagina quantos detentos dentro daquele presídio? 32, olha só, de 32, só 2 não se curaram. Os 32 passaram a cumprir o resto da prisão, porque eles eram criminosos, mas eles tiveram acesso à família, que eles não tinham, nem a família não poderia vê-los. Então eles foram para prisões normais com outras pessoas e tinham o privilégio, né, de poder ter contato com famílias, filhos, coisa que eles estavam totalmente isolados. Só 2, esses 2, eu já procurei em tudo quanto é lugar, eu não consigo achar onde estão esses 2. Eu não sei o que, eu fui procurar por tudo, eu fiz Google, eu fui, sabe? Eu queria saber. Não, eu queria saber o que aconteceu. Não quero, sai, não, pelo amor de Deus. Eu queria, a curiosidade foi grande, mas tipo assim, porque eu lembro que ele falou assim, 2 eu não consegui melhorar. Cadê esses 2? Morreu? Não, não morreu. A prisão tá fechada, então cadê esses 2? Enfim, levou. Né? Não sei não. A curiosidade momento, matou o gato, né? Nesse momento da minha vida, tu não me traz mais problema, Jane, que eu já tô fazendo Ho'oponopono 24 horas por dia. Até dormindo eu tô fazendo Ho'oponopono pra ver se os fantasmas vão embora. Mas olha só. Então vamos lá. Tá, então você me fez uma pergunta, tá? Então, aí o que acontece? Você se identificou algum medo, alguma insegurança, algum sentimento. Existe um nome para esse sentimento. Você identificou? Ok, começa a fazer o Ho'oponopono para aquele sentimento. Entendeu? Aí tem gente que fala assim, mas eu fiz faz meses e não funciona, não tá funcionando. Faz de novo, faz direito. Tenta mais. Try harder. Try again. Porque tem diferença entre você fazer o Ho'oponopono, como se diz, de uma maneira que você tá conectando com aquele sentimento. É como, aí, tá vendo? Na hipnoterapia você traz a coisa ruim, você identifica, você vive ela de novo para depois você ressignificar e desaparecer e você entender que aquilo só foi um pesadelo ou alguma coisa
que aconteceu, mas que não vai te atrapalhar nunca mais na sua vida, você vai viver sua vida melhor e melhor. Ok. Então, é como isso, você tem que trazer aquilo, pensar sobre aquilo, entender o que é que você sentiu, e aí você começa a fazer o Ho'oponopono. Sinto muito, porque cada palavra significa. Sinto muito vamos dizer, vamos pegar um exemplo aí, dá um exemplo, ciúme, raiva do marido, raiva do... Jane, só vou deixar aqui para o nosso chat. Se alguém quiser colocar algum exemplo, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá. Só deixa... A Regiane Espíndola colocou aqui, gratidão pelo tema. Regi, obrigada, querida, gratidão pela presença. A Jane Marque, boa noite, família. Mundo Coach. A Jane Marque, querida, maravilhosa, lá do Rio de Janeiro, amiga também do Marcelo Marcha. Obrigada pela presença. Então, vamos lá. Então, as palavras, o significado das palavras, né? Porque sabendo o significado das palavras, você começa a ter um entendimento melhor do Ho'oponopono. Porque até então, você fala, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo. Né? O Hugh Lane nem falava nessa ordem, ele fala, sinto muito... Não, sinto muito... Sou grato, te Acho amo. Que ele fala, obrigado, eu te amo. Obrigado, eu te amo. Obrigado, eu te amo. Ou ele pode falar só, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, entende? Eu acho que foi o Joey Vitale que colocou, por favor, me perdoa, por favor, não, na verdade ele não existia, me perdoe, mas cada um que, né, tem outras pessoas nas mídias que, tipo, fazem outros tipos de Ho'oponopono, mas cada um faz o Ho'oponopono que, tipo, se identifica, né? Ou que às vezes a coisa passa a funcionar, é uma técnica que passa a funcionar se eu modificar tal coisinha e começo a divulgar aquela modificação para ver se a pessoa... Mas o que eu gostava, porque eu procurei também, eu seguia pessoas que falavam diferente do Ho'oponopono, falavam o Ho'oponopono para o carro, para casa, para o apartamento, ou para o fulano, e aí eu pensava, foi aí que me veio a curiosidade, falei, não, eu quero saber a raiz desse Ho'oponopono, né? Porque se ele foi feito há muito tempo atrás, a ganância hoje em dia é muito maior, né, do que a de antigamente, né? Então, de repente, não era bem assim, e foi justamente o que eu enxerguei, que não é assim. Então, Jane, até quero falar uma coisa. Antigamente, com certeza, as pessoas que procuravam a Mona Simeone, elas não procuravam ela porque elas queriam casa, carro, apartamento. Não. Acho que elas queriam estar bem. Exatamente. Né? Até porque a maioria das pessoas que levaram o Ho'oponopono, que falaram sobre o Ho'oponopono, eram pessoas já ricas. Não estavam na escassez, não estavam na miséria. Então elas não estavam naquele, eu quero o emprego dos sonhos, não, já tinham, eles só não sabiam lidar com outras coisas, filhos com drogas, entende? Desentendimentos amorosos, dedo podre para amor, aquela coisa assim, estavam procurando outras afinidades, né? Paz, tranquilidade, sei lá, segurança, né? Dentro da... Tem muita gente que não se sente seguro dentro do próprio corpo. Sim. Quantas pessoas? Independente do tamanho, pode ser, eu já vi brutamontes aí que são que nem crianças, só são aquela coisa assim por fora, mas você vai conversar com a pessoa e você vai ver que ele é como um menino aquado, ele tem medos. Aí você fala, nossa, um cara grande desse jeito, com medo. Tem, porque tudo é uma fachada, como é que você quer ser visto, como é que você quer ser, né? Então, tá, então vamos lá, o significado das palavras. Eu sinto muito porque eu me deixei magoar por aquele sentimento. Entende? Vamos dizer assim que eu passei anos com raiva de alguém. Então, aquela raiva, você sabe que a raiva, a mágoa é má água, né? É água podre, né? Então, tipo, envelhece, te dá... A pessoa rancorosa, a pessoa ela até chega a ficar, a postura dela é diferente, os brilhos nos olhos é diferente, ela tá rancorosa, ela tá amarga, né? A pessoa sem doce, tá amarga. Jane, dá pra gente usar de exemplo, porque assim, eu já me separei, conheço muitas pessoas que são separadas, né? E normalmente ex-relacionamentos ficam mágoas, principalmente durante um período da separação. O próprio Dr. Hugh Lane disse que a crença, sabe qual é a crença que é mais difícil de ser
limpa e acabar com ela é a crença da raiva da mulher pelo homem. Olha só. Ele falou, essa é a pior. Por quê? Porque nós viemos de várias gerações dizendo que, né, o homem não presta, que o homem é safado, que é tudo igual. A mulher já crescia escutando essas coisas e já se preparando. Ela não deixou de casar, ela não deixou de ter relacionamento, mas qualquer coisinha ela estava... A cabeça dela, o coração dela estava esperando que o homem fizesse alguma coisa errada. E sempre foi assim, não é? Gente, olha só. Não tem, eu acho que eu vi um vídeo dele em inglês, quando ele fala que isso, até a falta do recurso financeiro tem a ver com a raiva da mulher, onde não tem dinheiro. Os países que têm problemas financeiros, as empresas, é onde tem a raiva da mulher para com o homem. Ele fala que o problema financeiro também está ligado nessa bendita raiva da mulher contra o homem, gente. Eu falei, meu Deus do céu, mulherada, vamos resolver isso. A maternidade, até a maternidade, nós passamos por gerações aí de homens que, tipo... deixava as mulheres, que abandonava as mulheres com os filhos. Então isso tudo foi... Quantos filhos aí de pais, mães solteiras, né? Ou filhos que já crescem com aquela raiva, não é nem... Às vezes nunca viu o pai, nunca viu o próprio pai, mas já tem raiva do homem que fez, entendeu? Que a culpa foi dele, né? Eu venho de mãe separada também, minha mãe separou do meu pai e eu já, tipo assim, eu sei o que isso causou nos meus irmãos, entende? Porque eu já tinha uma idade certa de entender e eu tive aquele pai parceiro, participante e tal, entendeu? Sim. E quando eles separaram, eu já tinha uma certa idade, um certo conhecimento, então, tipo, eu já não consegui jogar a raiva. Porém, minha mãe mal preparada, de uma geração já, tipo, Sim. Dólar, né? Aquela Dólar que perdeu alguns privilégios com a separação, já começa a levar aquela, ou deixar escapar, não é nem consciente, é inconsciente, deixava escapar aquela mágoa nos filhos, entendeu? Então os filhos já cresciam levando a dor dos pais, da mãe, olha, entendeu? Confusão, é uma confusão geral, isso, e é como se diz, nós viemos de famílias assim, a maioria.